Fala pessoal, professor Paulo de Filosofia e Sociologia. É, Dentro desse momento aí complicado, né? Ainda mais vocês aí em tempo de vestibular, né? De Enem, vestibular da UERJ, que a gente nem sabe como é que isso vai ficar ainda. Vamos tentar fazer aqui da melhor forma possível, que uma forma de a gente conseguir dar aula aqui em casa, né? Em home mesmo, vocês em home também, mas que a coisa não saia do trilho, né? Que a gente consiga dar todo o conteúdo, que vocês possam estar cumprindo aí com o planejado. A aula de hoje, eu costumo trabalhar em uma aula só, os três principais filósofos, né, da Grécia, que eu costumo chamar de filósofos da tradição. Então a gente vê o Sócrates, o Platão, o Aristóteles. Para essa aula não ficar muito maçante, muito grande, até uma dica aí da direção, a gente fazer em pequenas aulas, né? Então, vamos trabalhar aí cada filósofo em alguns minutos, né? Em pouco tempo. Então, de momento, agora a gente vai estudar o primeiro, né? O grande filósofo, onde a filosofia é dividida entre pré-socrática e socrática. A gente viu isso nas últimas aulas, né? Então, a gente tinha aquela questão da, 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 da mitologia, que era muito forte dentro da Grécia. Lembrando, a gente está falando de filosofia ocidental, tá? Então, é, a filosofia oriental, a filosofia nórdica, a gente deixa isso para lá, nesse momento. Então, a gente está falando da filosofia ocidental, onde vai começar ali com aquele pensamento pré-socrático, aqueles filósofos ali que começam a usar um pouco a razão, saem um pouco dessa mitologia, esse pensamento mais mitológico, esse pensamento mais ligado a não muito à razão, ligado mais à imaginação, né? A gente chegou a ver isso. Então a gente tem alguns filósofos ali que são importantes, Tales de Mileto, Pitágoras, enfim, a gente viu aí, se eu não me engano, 7 pré-socráticos. E por que Sócrates? Por que a gente divide a nossa filosofia em pré-socrática e socrática? Porque Sócrates ele começa um período da filosofia que a gente começa a enxergar o homem, tá? Uma filosofia que a gente chama de filosofia antropológica. Porque esses pré-socráticos eles olhavam para a natureza. Sócrates vai ser o cara que vai observar o homem, a razão, esse homem construtor de pensamento. Tá legal? E o que o professor fez aqui para vocês? Para a gente manter aquela rotina de ter conteúdo no caderno, eu fiz uma apresentação de slides aí, eu vou continuar explicando, eu vou abrir a tela para vocês e vocês vão estar tendo aí a possibilidade de estar pausando, de estar voltando se não entendeu, de estar anotando aí dentro do tempo de vocês. Tá legal? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Uhum. Tá, foi. Então, estou aí. Esses filósofos da tradição, como eu disse, a gente tem aí o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, tá? Que a gente vai começar esse período aí antropológico da nossa filosofia. Tá? Então, quando tem essa divisão, quando Sócrates vem com essa proposta, para ele, como está dizendo aqui embaixo, o homem, tá? Ele tem a responsabilidade agora pelo conhecimento. Esse conhecimento não vem da mitologia, não vem da imaginação, esse conhecimento não vem da natureza. Esse conhecimento vem do homem, tá legal? Isso dentro da filosofia, isso rompe com tudo que estava sendo visto, tá legal? Vamos lá. Agora partir para o Sócrates mesmo. Então, a primeira treta aí forte do Sócrates é com aqueles sofistas, aqueles caras que tinham aquela dialética, aquela argumentação dialética retórica, né? Aqueles caras que eles não estavam preocupados muito com a verdade, estavam preocupados em ganhar um debate, né? Dentro da Grécia Antiga isso fazia muito sentido, dentro daquela democracia ateniense isso fazia muito sentido. Então Sócrates ele vai vir criticando esses caras. Olha só, não, de maneira nenhuma, tá? A gente tem que estar sempre pautado na verdade.
Tá? Então, o homem, para ele, não iria alcançar a verdade através dessa argumentação de conhecimento, de convencimento dos sofistas. Tá legal? Então, deu o print aí dessa tela, que eu já vou estar passando aí. Então, Sócrates, só para deixar bem claro, Sócrates não deixa nada escrito. Tá? Sócrates ele tem um método de jogar o seu conhecimento de uma forma de diálogo. Tá? Então, Sócrates ele vai o tempo inteiro conversar. Tá legal? É claro, tem outros motivos aí, o papiro na época era muito caro, se escrever não era uma tradição, né? Você tinha pessoas que recitavam aqueles conhecimentos e tudo mais, mas de maneira geral, tudo que a gente sabe de Sócrates vem do seu aluno, que é o Platão. Tá legal? Que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, Sócrates ele não deixa nada escrito. Tá? E, inclusive, ele, há um tempo atrás, era até se questionava se Sócrates não era alter ego de Platão. Se o Platão imaginou esse professor, imaginou esse Sócrates, mas não. A gente sabe hoje, através de conhecimentos aí, de comprovações, que Sócrates realmente existiu, tá? E a gente conhece hoje muito Sócrates através, até coloquei a capa de algum dos livros aí de Platão, através desse aluno dele que foi o Platão. Tá legal? E aí, o que é importante de Sócrates? O que marca muito? É claro que ele falou muita coisa, mas o que é importante para a gente, o que é importante para o nosso vestibular, o que é importante para o Enem? Essa teoria do autoconhecimento de Sócrates. Tá? Essa teoria do autoconhecimento, Sócrates vai moldar ela, tá? Através até de uma frase. Essa teoria começa através de uma frase, que é conhece-te a ti mesmo. Tá? É uma teoria, né, uma frase do autoconhecimento. E aí, essa frase não é do Sócrates, tá legal? Para ficar claro para vocês, essa frase não é do Sócrates, essa frase estava escrita aí num templo mitológico, um templo mitológico em Atenas, que hoje a gente só tem ruínas, tem as duas fotos aí, uma computadorizada e hoje a foto, o que é o templo de Delfos, né? Desse templo de Delfos, que era o templo do deus Apolo. Tá legal? Então, no alto desse templo, estava escrita essa frase aí, que eu nem me arrisco a falar em grego, tá legal? Conhece-te a ti mesmo. Mas, professor, como é que Sócrates vem com essa teoria do autoconhecimento? Sócrates vem falando da razão, Sócrates vem falando do ser humano e usa uma frase que estava num templo mitológico. Galera, para a gente entender a mitologia ainda continua muito forte na sociedade grega. A mitologia ainda faz parte da vida do cidadão ateniense, do cidadão grego em geral. Então, Sócrates não era diferente. Sócrates propõe novas ideias. Né? Sócrates propõe outros tipos de pensamento, mas ele não, em nenhum momento ele vai abolir, né, ou vai deixar de crer, ou vai fazer propaganda contra a mitologia. Tá legal? Então, a ideia é que o ser humano busque a razão. Tá? A ideia de que o ser humano busque algo racional. Tá legal? Então, Sócrates se debruça nisso aí. Mas como é que ele vai fazer isso? Tá? Ele vai criar um método. Como todo cientista, como pessoas que trabalham para provar algo, Sócrates vai criar um método. Que método é esse? Tá? É o método socrático. Tá? Até uma dica aí, se vocês forem criar algo inovador, coloquem o nome de vocês, para vocês ficarem na história, tá legal? Então, o método socrático, esse é um método criado por Sócrates mesmo. E então, como é que ele fazia isso? Tá? Simples. Para ele provar esse método dele, ele andava na rua, passeando e conversando com pessoas que queriam conversar com ele. Tá? Então, ele chamava a pessoa mesmo na rua, lembrando que Atenas tinha essa tradição, né, das pessoas, dos cidadãos atenienses ali andando e existe ali algumas ideias, né, algumas fórmulas ali para o cara ser cidadão em Atenas, mas normalmente Sócrates passeava, conversava e dentro dessa conversa ele estabeleceu 2 pontos para comprovar esse método dele. O primeiro ponto está aqui, ó,
é a ironia. Ah, professor, legal. Pô, eu também sou assim, eu adoro ironia, eu sou meio Sócrates. Não, não. Essa ironia que a gente entende como hoje, esse deboche, não vem dessa ironia de Sócrates. Essa ironia para o Sócrates era a ironia de perguntar. Tá? Então, Sócrates, quando ele argumentava a pessoa, quando ele parava para conversar com a pessoa, primeiro ele perguntava. Perguntava. Com que objetivo? Para trazer dessa pessoa contradições. Então ele começava a perguntar uma série de coisas e fazia com que, através dessas perguntas, através dessas respostas, essas pessoas se contradizessem, né, dentro do seu pensamento. Tá? Quando isso acontecia, ele partia para o segundo ponto. Qual era esse segundo ponto? A maiêutica. Tá? Que a maiêutica em grego lá seria dar à luz. Ele é filho de uma parteira, então ele tem isso muito enraizado no seu pensamento, essa coisa de dar à luz, mas esse dar à luz não é dar à luz a um bebê, é dar à luz à ideia, tá legal? Então, quando ele pega essa contradição, ele faz com que essa pessoa desconstrua o que ela pensa, né, para dar à luz a um pensamento mais verdadeiro. Tá legal? Isso é meio complexo, mas de qualquer forma é um método simples. É onde, a quantas das vezes a gente já, às vezes conversando sobre algo que a gente tem certeza que é real para a gente, e a gente acaba, através de outras opiniões, mudando a nossa ideia, e até mesmo, às vezes, abrindo o nosso pensamento para coisas novas e coisas que fazem sentido. Tá legal? Então, essa era a ideia de Sócrates. Tá? Esse método socrático se baseava nisso. Tá? No diálogo, tá? Que a gente chamava de dialética, né? E aí entrava essa grande ironia, que eram as perguntas, e a maiêutica, que era para o cara descobrir essa verdade, dar à luz a esse conhecimento verdadeiro. Tá legal? Então, Sócrates, nesse sentido, como todo mundo para o Sócrates era possível atingir esse conhecimento, essa verdade, ele começa a ser muito criticado dentro da sociedade ateniense, que era uma sociedade onde as pessoas eram tratadas de forma diferente. Você tinha escravos, você tinha homens livres, você tinha um cidadão ateniense, você tinha uma série de divisões dentro da sociedade. Quando Sócrates vem e coloca que todo mundo é capaz de atingir a luz, de atingir o conhecimento verdadeiro, isso é muito criticado dentro de Atenas. Tá? Não vou me prolongar nisso aqui, mas ele é feito um julgamento, esse julgamento está lá no livro de Platão, como eu disse, né? O livro de Apologia a Sócrates. De maneira geral, ele não nega o seu método, tá? Ele de nenhuma maneira nega o seu pensamento, ele é muito bem querido, muito bem quisto dentro da sociedade, tá? É uma comoção dentro da sociedade grega, mas ele é condenado, tá? E é aquele momento que ele fala que só sei que nada sei, né? É explícito isso aí, tá legal? Ele é condenado a tomar veneno, né? Ele toma veneno e é morto, tá? Mas ele deixa um legado que vai ser seguido pelo seu aluno, que vai ser o Platão, tá legal? Vai ser o Platão. Então, nesse momento aqui, a gente liquidou Sócrates, a principal proposta de Sócrates, essa teoria das ideias, essa coisa do método socrático, teoria das ideias de Platão, desculpa. Esse método socrático ele é muito importante e é nesse sentido da dialética, essas duas questões aí para ele comprovar esse método socrático, a ironia e a maiêutica, tá legal? Isso é o que a gente precisa saber. Ah, professor, a gente tem que saber esses nomes. Galera, hoje o vestibular, principalmente o Enem, ele não tem traduzido termos gregos, tá? Termos que a gente precisa saber. Então, é legal a gente ter em mente pelo menos a noção do que cada termo desse significa, que pode cair, tá legal? Então, na próxima videoaula aí a gente fala sobre o Platão, tá legal? Deixa eu tirar aqui. Beleza. Então, na próxima videoaula a gente fala sobre o Platão e espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, manda mensagem, a gente vai estar atento a isso aí. Tá legal? Grande abraço e até daqui a pouco aí com vocês.